Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim mesmo, pois saiba que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu falasse. Confessei que sim, e no fim declarou-me que eu tinha medo que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou! Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, eu já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Qual saber, tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua do Guarda Velho. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Tu crê deveras nessas coisas? Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais, a prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade. E diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava contente de ser amada. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Uniram-se os três. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Já Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor? Não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de feminar. Eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Camilo lhe ensinou as cartas, e jogavam às noites. Ela mal. Ele, para lhe ser agradável, um pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora, a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca.
Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que ele chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sábida de todos. Camilo teve medo, e para desviar suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante resistiu-lhe à confiança. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Rita concordou que era possível, que levaria os sobrescritos para comparar a letra com a das cartas que lá apareceriam. Se alguma fosse igual, guardaria e a rasgaria. Mas daí a algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Era mais de meio-dia. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora, repetia ele com os olhos no papel. Vilela, indignado, pegando no lápis e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando-o para matá-lo. Depois, sorriu amarelo, e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar. Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. A comoção crescia de minuto a minuto. Logo depois, rejeitava a ideia, vexado de si mesmo. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tibure, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Descia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se, para não ver nada. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Vejamos primeiro o que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não? A mim e a ela. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outras vezes das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. As cartas dizem-me. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um nem a outro. Ele
O terceiro ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. A cartomante acabou. Recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora trouxe-me paz ao espírito. Disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Quanto a devo? Pergunte ao seu coração. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. Mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa por não ter vindo mais cedo. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada.